Crise da habitação, um termo que hoje define a vida em quase todas as grandes cidades da América, Europa e Ásia, que possuem ou mesmo alugar uma propriedade está a tornar-se inacessível mesmo para a classe média. E ninguém parece ser capaz de fazer nada em relação a isso. Mas não é esse o caso aqui no maior centro urbano do mundo, com quase 40 milhões de pessoas em Tóquio. Embora a cidade em si seja maior do que Nova Iorque e a sua população esteja a crescer tão rapidamente como Tóquio, consegue evitar um déficit de habitação. E, comparada com qualquer outra cidade pura, incluindo Londres, Singapura ou mesmo Xangai, os preços das rendas e dos imóveis em Tóquio são incrivelmente baratos. Tanto que Tóquio foi considerada a última cidade do mundo com habitação a preços acessíveis. E isso não é uma coincidência, mas o resultado de uma abordagem japonesa única à urbanização, planeamento urbano, que é completamente diferente do que em qualquer outro país. Por isso, como é que Tóquio consegue manter-se tão grande e tão acessível ao mesmo tempo? E por que é que não estamos a fazer a mesma coisa em todo o lado? Foi assim que Tóquio se autorreformou. Parte 1. A última cidade global acessível. Habitação. Mas, primeiro, vamos estabelecer como Tóquio é de facto barata, porque não é uma diferença insignificante de acordo com a classificação das cidades globais. Estas são as 9 mais importantes do ponto de vista económico, cidades do mundo, e comparadas com cada uma delas, Tóquio é de longe a mais acessível, tanto em termos de preços dos imóveis e custo do aluguer. Tóquio é muito mais barata do que Londres ou Nova Iorque, mas também é mais barata do que Xangai e Pequim. Embora os salários médios em ambas as cidades chinesas sejam muito mais baixos do que em Tóquio, e é mais barata do que Singapura, apesar de Singapura ter sido elogiada pela sua habitação a preços acessíveis. Por outras palavras, em comparação com qualquer outra Global City, Tóquio é muito mais barata. E embora possa estar a pensar que isto seria explicado pela crise de população do Japão, não é de facto verdade. Enquanto a população chinesa tem ligeiramente diminuído nos últimos 20 anos, o tamanho da cidade de Tóquio, que representa cerca de 1/3 de toda a área urbana, tem vindo a diminuir. E, nas últimas 2 décadas, acrescentou tantas pessoas como Londres ou Nova Iorque. Então, como é que Tóquio se mantém tão barata? Bem, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A forma como Tóquio se mantém acessível é simplesmente construindo muito mais habitações do que noutras cidades. O que pode não parecer assim tão revolucionário. Afinal, é o que os políticos de basicamente todos os países ocidentais têm prometido fazer durante décadas. Mas o facto é que, apesar destas promessas, a maioria das grandes cidades está a falhar completamente em fazer isso. E, ao contrário delas, Tóquio tem sido capaz de fazer o que todos os outros estão apenas a falar sobre, graças à forma única como as cidades japonesas são projetadas. Por isso, como é que eles o fazem? Parte 2. Então, como é que eles o fazem? Bem, há 3 coisas que fazem o planeamento urbano japonês diferente de quase qualquer outro lugar do planeta. Primeiro, o Japão ocupa o primeiro lugar em 2 categorias específicas. Tem o maior imposto sobre heranças do mundo e tem o maior número de terremotos do que qualquer outro país. E, como resultado, tem uma abordagem única ao planeamento urbano e à arquitetura, porque as casas no Japão têm o maior risco de serem danificadas por terremotos. E porque, para passar uma casa para os seus filhos, eles teriam de pagar um prémio de 50% do seu valor em imposto sucessório. O património no Japão é visto de forma muito diferente do que em qualquer outro lugar. Em vez de ser um ativo que se valorizará sempre em valor ao longo do tempo e que se constrói para durar o maior tempo possível, no Japão, o setor imobiliário é mais parecido com os bens de consumo, como não se espera que um frigorífico dure para sempre. As casas no Japão não são construídas para durar, e as pessoas não querem viver em edifícios usados. E, por isso, a maioria das casas tem um tempo de vida bastante curto, cerca de 30 anos. Após os quais são normalmente demolidas e outra coisa é construída no seu lugar. Em Tóquio, apenas 1% das casas são mais antigas do que 1951 no mercado imobiliário. O mercado está num processo constante de demolir edifícios antigos e construir novos, o que significa que o mercado de habitação é muito mais flexível e adapta-se muito melhor à procura atual. Cada bairro está em constante mudança e, se existe agora uma maior procura de habitação do que anteriormente, pode facilmente deitar abaixo algumas casas de um só piso e construir algo muito maior, e depois talvez reduzir o tamanho uma vez novamente se a procura diminuir.
Mas isto não seria realmente possível em nenhum outro lugar, o que nos leva ao segundo fator: a regulamentação ou, de facto, a falta dela. Na América ou na Europa, quando um promotor quer construir qualquer tipo de habitação residencial, existem centenas de regras que regulam tudo, desde o número de lugares de estacionamento, densidade máxima, altura, percentagem de espaços verdes e muito mais. O cumprimento de todos eles significa que construir qualquer coisa é muito caro e é quase impossível construir qualquer tipo de habitação densa, o que significa que o espaço livre é utilizado de uma forma muito ineficiente. Para além disso, os regulamentos de zonamento normalmente restringem o tipo de habitação que pode ser construída numa área e muitas vezes apenas permitem um tipo específico, por exemplo, casas unifamiliares, o que leva à existência de subúrbios maciços sem serviços. Mas, em Tóquio, não há realmente nenhuma dessas restrições japonesas. As leis de zonamento japonesas encorajam zonas de uso misto, o que significa que se pode ter diferentes tipos de habitação num bairro em edifícios de diferentes formas, alturas e tamanhos, mesmo ao lado uns dos outros, algo que nunca seria permitido na maioria dos sítios, como na América ou na Europa. E não há basicamente nenhuma regulamentação para quão densos estes bairros devem ser, como quanto estacionamento eles precisam ou o que esses edifícios devem ter. E é por isso que em Tóquio há tantas casas que têm este aspecto e, como resultado, os japoneses são capazes de utilizar o espaço muito mais eficientemente e construir muitas habitações em áreas relativamente pequenas. Finalmente, ao contrário do que acontece na grande parte do mundo desenvolvido, Tóquio e a maioria das cidades do Japão não têm realmente NIMs, pessoas que se opõem ativamente a qualquer desenvolvimento nas suas áreas locais e pressionam para que o desenvolvimento seja o mais rigorosos possíveis. E isto não é apenas por causa das diferentes mentalidades. A verdadeira razão pela qual o Japão não tem este fenómeno é porque o nismo não é permitido, ou não deve ser mais exatamente na maior parte do mundo. São os governos locais que decidem o quê e onde construir. Porque o trabalho destes governos locais é proteger os interesses dos residentes locais. Eles são frequentemente motivados para bloquear qualquer novo desenvolvimento na sua área, que os habitantes locais normalmente não estão contentes com isso. Mas, porque isso acontece em todos os bairros, o resultado final é que não se pode construir nada em lado nenhum. Mas, no Japão, isso é decidido a nível nacional e regional, governos regionais, e os cidadãos locais não realmente têm qualquer palavra a dizer sobre esse assunto. Dessa forma, as decisões são tomadas por pessoas que supostamente têm a maior em mente e que são encarregadas de fornecer habitação suficiente para todos, em vez de proteger os interesses particulares, desenvolvendo mais habitações construídas. E, como resultado, são muito mais favoráveis ao desenvolvimento e mais habitações são construídas. E dessa forma, o Japão contorna efetivamente o problema do NIMIT. Agora, é claro que há desvantagens, como densidade mais elevada. Não se obtém muitos espaços verdes e Tóquio tem muito menos do que a maioria das grandes cidades. As pessoas têm de suportar o desenvolvimento constante e não podem realmente influenciar o que acontece construído no seu bairro. Mas o resultado final é que, ao construir tanto, Tóquio é uma das poucas grandes cidades do mundo que consegue manter-se acessível para toda a gente e demonstra que as crises de habitação não são inevitáveis e que as podemos resolver simplesmente construindo mais. Parte 3. Por que não estamos a fazer isto em todo o lado? Cidades de todo o mundo não estão a tomar um exemplo de Tóquio. Bem, algumas das coisas provavelmente não são possíveis para replicar em qualquer outro lugar. É improvável que a Europa começasse a demolir todos os edifícios históricos e substituí-los por outros novos empreendimentos. Mas muitos métodos utilizados no Japão que permitiram a construção de mais habitações, tornando-as assim mais acessíveis para todos, poderia ser muito bem utilizado em quase todo o lado. E por isso não é que não pudéssemos usar os métodos, é que na maioria do mundo desenvolvido, por alguma razão, não usamos nem queremos fazê-lo. E, embora seja difícil dizer porquê, o meu palpite é que é porque a nossa relação com o setor imobiliário é completamente diferente no Japão. A sua casa é um produto temporário, provavelmente não vai valer muito daqui a 30 anos. Mas, na maior parte do mundo, a sua casa é o seu ativo mais valioso. A diferença entre ser da baixa ou da classe média, a sua política de reforma e o sinal de que fez com que todos nós tenhamos vendido,
É por isso que as pessoas que já têm uma propriedade lutam tanto contra tudo que possa diminuir o seu valor, como mais habitação na sua zona, mesmo que isso a esteja a tornar muito mais inatingível para os outros. E como é que isso pode mudar? Ninguém sabe.